A paz do Senhor Jesus, e vamos para mais um devocional diário de hoje. E o tema do nosso devocional é: não lute contra a vontade de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo 24, diz assim: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é quem fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram, segundo a palavra do Senhor. Não tem coisa pior do que lutar contra a vontade de Deus. Porque fazendo isto, estaremos lutando contra o próprio Deus. Existem batalhas que, se entrarmos, já entraremos perdendo. E essa é uma delas. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E isso não significa necessariamente que será bom, perfeito e agradável para nós inicialmente. Que vamos aceitar toda e qualquer vontade de Deus sempre de boa. Tem coisas que nós vamos achar errado, tem coisas que nós vamos acreditar que não deveria acontecer dessa forma, que vamos achar injustiça, mas não haverá nada a ser feito, porque é a vontade de Deus. Não podemos impedir a vontade de Deus. Podemos orar sim, pedir ao Senhor para reverter sim, mas se for da vontade de Deus, vai acontecer do jeito de Deus. No início nós não vamos entender, e não é para entender, é para aceitar. Por isso Jesus ensina, através da oração do Pai Nosso, que devemos sempre dizer: seja feita a sua vontade. Já em Tiago, capítulo 4, versículo 15, o autor vai nos ensinar que sempre devemos dizer ao fazer qualquer plano: se Deus quiser. E por que isso, irmã Carla? Porque tudo gera de acordo com a vontade de Deus e nós nos esquecemos. Queremos fazer as coisas da nossa maneira, queremos nos levantar e guerrear qualquer guerra sem perguntar se é da vontade de Deus ou não. Queremos fazer as coisas como bem entendemos, fazemos planos e esquecemos de colocar Deus à frente do plano, dizendo: se Deus quiser eu faço, se Deus quiser eu vou, se Deus quiser eu compro, se Deus quiser eu faço dessa maneira. Esquecemos de dizer se Deus quiser. E aí entramos em peleja que não era para a gente entrar. Em muitas ocasiões, a gente acha que quando a situação é ruim, é o diabo. Daí corremos para o joelho e, ao invés de perguntar a Deus de onde procede aquela situação, nós já começamos a interceder, a rogar que Deus faça isso ou aquilo, que Deus haja de uma maneira ou de outra. Começamos a investir, a interceder para que Deus reverta a situação. E quando Deus não reverte, a gente fica frustrada. Isso acontece porque nem sempre é o diabo, nem tudo de ruim que acontece é o diabo, às vezes é o próprio Deus. Mas para nós é tão difícil atribuir a Deus algo que nós não queríamos que acontecesse. Às vezes é Deus querendo nos aplicar uma lição, é Deus querendo nos ensinar algo, é Deus querendo usar a nossa vida, o que acontece conosco, para dar uma lição a alguém, para dar testemunho a alguém, para gerar experiência a nós, a gente não entende. E a gente vai lá e quer guerrear no joelho. Na passagem que lemos, uma guerra estava sendo planejada entre irmãos, contra irmãos. Judá estava se preparando para lutar contra as tribos de Israel.
A intenção era boa, era reunificar a nação. Era restaurar o reino novamente ao filho de Salomão. Mas Deus disse não, porque aquele acontecimento, aquela divisão, foi o próprio Deus quem permitiu por causa da idolatria de Salomão e a rebeldia do seu filho Roboão. Quantas das vezes nós somos assim? Entramos em peleja de pessoas que estão sendo provada pelo Senhor. Às vezes chega uma situação até nós, a gente quer logo abraçar, e o Senhor está dizendo, não coloca a tua mão onde eu já coloquei a minha. Está passando por aquela situação, sou eu que estou fazendo acontecer. Está passando por aquela enfermidade, fui eu que permiti para que ela venha entender que a suficiência dela sou eu. Às vezes o Senhor está quebrando o vaso e você está indo lá com a cola para colar o vaso, que o Senhor está dizendo, deixa que eu que estou quebrando. E quando Deus falou com aquele povo, imediatamente eles obedeceram. Sabe por quê? Porque eles sabiam que se eles continuassem com o planejamento de guerra, eles estariam lutando contra o próprio Deus, porque eles estariam indo contra a vontade de Deus. E essa guerra, ela já começa perdida. Talvez você esteja lutando há tempos e não vê resultado positivo. Ao invés das coisas melhorarem, estão piorando. Não será o tempo de você buscar no Senhor saber se essa situação a qual você está lutando é a mão de Deus? Porque se for Deus agindo, não adianta você tentar colocar a tua mão. Se Deus quer que a coisa aconteça dessa maneira, porque lá na frente Ele vai revelar algo extraordinário, lá na frente Ele vai moldar, lá na frente Ele vai ensinar. E a gente está ali, misericórdia, Senhor, ajuda, Senhor, transforma, Senhor, muda. E o Senhor está dizendo, não vou ter misericórdia. Eu quero assim, eu quero fazer desse jeito. E a gente está lá pedindo misericórdia quando não é para ter misericórdia. Pedindo o Senhor para reverter o quadro quando o Senhor quer que o quadro permaneça dessa maneira. Temos que parar de achar que toda guerra é para a gente guerrear. Às vezes Deus está tratando, está usando uma situação para moldar o vaso, nos ensinando alguma lição. E a gente está lá combatendo o querer de Deus. Às vezes a nossa vida vira de ponta cabeça porque pegamos guerra que não são nossas e a gente nem buscou em Deus a resposta se era para a gente lutar ou não. Só depois a gente vai ver que a luta estava sendo inútil porque era Deus agindo. Que nesse dia, minhas irmãs, nós não possamos mais andar segundo a nossa própria vontade. Que o Senhor Ele possa nos dar discernimento e que possamos buscar no Senhor discernimento, sabedoria e direção de Deus em cada peleja que chegue a nós. Sejam nossas pelejas, sejam pelejas alheias, que nós venhamos buscar no Senhor. Senhor, como é para eu lutar? Senhor, é para eu lutar? É para eu voltar? O que é para eu fazer? Como é para eu orar por essa situação? E aí o Senhor Ele vai te dar a direção, mas não lute contra Deus. Não lute contra o querer de Deus, contra a vontade de Deus. Por mais que você está vendo sofrer, por mais que você está vendo a coisa ficar ruim, se for da vontade de Deus aquilo acontecer, não adianta a gente tentar lutar. Porque sempre a vontade de Deus vai se cumprir. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer mais clareza sobre essa palavra hoje. Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos graças e glória nessa manhã. Te louvamos, te bendizemos, porque tu és bom, digno de toda a honra. Pai, que palavra gloriosa. Muitas das vezes não queremos aceitar certas situações e queremos guerrear contra essa situação. Mas muitas das vezes é o Senhor enviando e permitindo situações difíceis se levantarem para ensinar, para corrigir, para poder obtermos a vitória depois da tempestade. A gente não quer. Queremos combater a tempestade quando na verdade ela foi levantada por ti, Senhor. Que nós venhamos entender e ter esse discernimento de quais pelejas é para nós pelejarmos.
E quais pelejas para a gente recuar. Nos ensina a ter esse discernimento. Não deixa a gente colocar a mão onde o Senhor já colocou a sua. Em nome de Jesus, nos trata, nos ensina, nos dá maturidade espiritual, visão espiritual, Senhor, nessa manhã. Se nós já estivermos lutando, se houver alguém aqui que já está lutando contra o teu querer, em alguma situação, que é a tua mão pesando ali, que o Senhor venha mostrar essa pessoa, venha dar discernimento para que essa pessoa venha tirar a mão dela e venha deixar o Senhor tratar, venha deixar o Senhor fazer. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina cada dia. Espírito Santo, nessa manhã, pedimos perdão a Deus por nossas falhas e pecados, assim também como nós liberamos o perdão aos nossos acusadores, os nossos adversários, nossos opositores. Fica conosco, ó Deus. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, amplia a nossa visão, abra a nossa mente, bloqueia todo o intento de Satanás contra nossas vidas. Blinda o nosso coração e nossa mente contra esse lado do adversário. Assim eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.